E aí, pessoal? A gente vai mergulhar de cabeça hoje, hein? Na mente de um cara mesmo. Bom, combinar? Fica complicado de entender. Friedrich Nietzsche. É? Nietzsche? Se você já viu alguma frase dele por aí, tipo, Deus tá morto, o que não te mata, te fortalece, isso você sabe, né? O cara era mestre em provocar. Mas, e aí? O que ele queria dizer com isso tudo? E será que essas ideias, será que elas ainda fazem sentido hoje em dia? Fazem sentido pra gente? Nietzsche é aquele tipo de filósofo que te faz questionar tudo. Tudo mesmo. É, Ele não te dá as respostas, não. Ele te joga na fogueira da dúvida e fala, se vira pra achar suas próprias verdades. rapaz, darada. E pode acreditar. É. Essa busca aí pode ser bem intensa. Sim, não, hein? Hum. Bom, vamos começar então. A gente recebeu um monte de coisa de vocês sobre o Nietzsche. Artigos, textos, até meme. A missão aqui é desvendar esse cara. Entender por que ele é considerado um dos filósofos mais importantes e polêmicos de todos os tempos. É polêmico, Oriana. Pra começar, a gente precisa entender que Nietzsche era um cara que ia contra a corrente, sabe? Ele questionava tudo que era normal na época dele. A moral tradicional, a religião, a própria ideia de verdade. E ele olhava para a sociedade e falava, gente, será que a gente não está seguindo um monte de regras sem nem pensar se elas fazem sentido? Exatamente. Ele jogava essa bomba, a vontade de poder. Segundo ele, essa é a força que move a gente. A busca por crescer, se superar, deixar nossa marca no mundo. Peraí, vontade de poder não parece meio, sei lá, meio ditatorial, meio quero dominar o mundo, é um vilão de filme. Calma, calma, não é bem por aí. Para Nietzsche, a vontade de poder não é necessariamente sobre mandar nos outros. É sobre buscar a sua melhor versão, realizar seu potencial. Tipo, um artista buscando expressar sua visão de mundo ou um atleta se desafiando a quebrar recordes. Entendi, é sobre ser protagonista da sua própria história, né? Isso aí. E Nietzsche argumenta que a moral tradicional, aquela que prega a humildade, a submissão, meio que coloca um freio de mão nessa vontade de poder. Ele achava que essa moral, principalmente a cristã, incentivava as pessoas a serem reprimidas, a negar seus desejos, a viver uma vida medíocre. Nossa, pesado. Mas então, qual a alternativa? Como viver essa vontade de poder sem virar um ditador, tipo, megalomaníaco? Aí entra um dos conceitos mais polêmicos do Nietzsche, o super-homem. Ele falava que a gente devia se libertar das amarras da moral tradicional, buscar ser esse super-homem, um ser que cria seus próprios valores, que vive com intensidade, que abraça a vida com tudo, as alegrias e os sofrimentos. Eita. E como a gente chega nesse nível de super-homem? Tem algum manual de instruções? Nietzsche não era muito de dar receitas prontas, né? Mas ele acreditava que o caminho passava por um processo de autoconhecimento, de questionamento, de superação. E olha, se prepare, porque ele propõe um exercício mental bem doido, o eterno retorno. Que eterno retorno? Que nome sinistro, o que é isso? Imagina que você pudesse reviver sua vida inteira, com todos os seus momentos, infinitamente. Tipo um replay eterno, você toparia. Nossa, que parada. Achei que teria uns momentos que eu preferia pular, sabe? Tipo aquele mico que eu paguei na festa da firma. Pois é. É aí que o bicho pega. O eterno retorno, para Nietzsche, era um teste para saber se você está vivendo uma vida que vale a pena ser repetida. Faz a gente repensar nossas escolhas, né? Se eu vou ter que reviver esse momento pra sempre, será que eu tô fazendo o que realmente importa pra mim? Exatamente. É um convite para viver com mais intensidade, para ter coragem de correr atrás dos seus sonhos, para não se arrepender de nada. Falando em arrependimentos. Ouvi dizer que Nietzsche se arrependeu de ter sido amigo de um cara bem famoso, o compositor Richard Wagner. Não é verdade? É. Nietzsche era fã do Wagner no começo, mas depois eles brigaram feio. Caramba. Nietzsche criticava a obra do Wagner por ser, segundo ele, sentimentalista demais, apelativa. E por se apoiar na religião, algo que ele detestava. Parece que Nietzsche não levava desaforo pra casa, né? Falando nisso, ele colecionava desafetos por aí, né? A galera da época dele não curtia muito suas ideias. Ele era um cara polêmico. Suas ideias incomodavam muita gente, principalmente a galera mais tradicional. Acusavam ele de ser imoral, um destruidor de valores, até misógino. Nossa. Mas Nietzsche não estava nem aí para as críticas. Ele continuou escrevendo e provocando, plantando as sementes de um novo jeito de pensar. Que figura. E aí, será que essas críticas faziam sentido? O cara era realmente tão radical assim. Bom, para entender melhor as críticas a Nietzsche, a gente precisa mergulhar mais fundo nos seus conceitos. Ele era um cara complexo, cheio de nuances e suas ideias. Bom, elas podem ser interpretadas de várias maneiras. Então me explica melhor. Quais eram as maiores polêmicas em torno do Nietzsche? E será que ele era esse monstro que alguns pintavam? Bom, para começar, a gente precisa entender que... Bom, para começar, a gente precisa entender que Nietzsche era um cara que adorava cutucar a ferida da moral tradicional. Ele dizia que essa moral, essa nossa cesta moral,
a que pregava a humildade, o autossacrifício, a compaixão, era, na verdade, uma ferramenta de controle, criada pelos fracos para subjugar os fortes. Peraí, você tá dizendo que ser bonzinho, ajudar os outros, é ruim? Tipo, o que tem de errado em ser humilde? Nietzsche não estava dizendo que ser bom é errado, sim. O problema, para ele, era quando a moral virava uma forma de negar a vida, de reprimir os instintos, de impedir as pessoas de buscarem a sua própria grandeza. Ele achava que essa moral tradicional, principalmente cristã, incentivava o ressentimento, a mediocridade. Entendi. Então, para ele era importante ter um pouco de egoísmo saudável, digamos assim, buscar seu próprio desenvolvimento sem se sentir culpado por isso. Exatamente. Para Nietzsche, a gente precisa se libertar dessa culpa, imposta pela moral tradicional, e ter a coragem de buscar a nossa felicidade, de realizar nosso potencial. E ele via a arte, a filosofia, a ciência, como ferramentas poderosas para essa busca. E como a gente faz para se libertar dessa moral tradicional? Tem algum passo a passo? E Nietzsche não era muito de dar receitas prontas, mas ele deixou umas pistas. Ele dizia que a gente precisa questionar tudo, duvidar das verdades absolutas, buscar o conhecimento por conta própria. E ele chamava esse processo de transvaloração de todos os valores. Transvaloração de todos os valores. Complicado esse nome, hein? Me explica de novo. Imagina que você tem uma caixa de ferramentas, mas as ferramentas estão todas enferrujadas, quebradas e inúteis. A transvaloração de valores seria pegar essa caixa, jogar fora tudo que não serve mais e colocar ferramentas novas, brilhantes, afiadas. Seria como criar um novo sistema de valores, baseado naquilo que realmente faz sentido para você, que te impulsiona para a vida, para a criatividade, para a superação. Faz sentido. É como se a gente estivesse construindo nossa própria bússola moral, né? Isso aí. Nietzsche acreditava que cada um de nós tem o potencial de ser um legislador da sua própria vida, de criar seus próprios valores e de viver de acordo com ele. E essa ideia da transvaloração de valores se conecta com a crítica dele à religião, né? Ele era um crítico ferrenho do cristianismo. Sim. Nietzsche via no cristianismo uma forma de negar a vida, de promover a culpa e a submissão. Ele dizia que a religião incentivava as pessoas a buscarem a felicidade num outro mundo, sabe, transcendental, em vez de aproveitarem a vida aqui e agora. E a famosa frase, Deus está morto, representa essa crítica radical moral religiosa. Mas calma lá. Deus está morto não significa que Nietzsche era ateu, né? Me explica melhor essa história. Na verdade, Nietzsche estava falando sobre a perda da relevância da religião na sociedade moderna. Ele percebeu que a crença em Deus estava se enfraquecendo. E que as pessoas estavam buscando novos valores, novas formas de dar sentido para a vida. Entendi. Tipo, com a morte de Deus a gente fica meio perdido, sem saber para onde ir, no que acreditar. E aí Nietzsche surge com essa proposta de criar nossos próprios valores. Exatamente. Nietzsche via a morte de Deus não como uma tragédia, mas como uma oportunidade para a humanidade se reinventar, para criar novos valores, para se libertar das amarras da moral tradicional e se jogar na aventura da vida. Que cara intenso. E como ele imaginava essa nova humanidade? Tipo, quem seriam os responsáveis por criar esses novos valores? Aí entra o conceito do super-homem. Para Nietzsche, o super-homem não era um ser sobrenatural, com superpoderes, mas um ideal humano, um modelo a ser seguido. Seria aquele indivíduo que consegue ir além da moral tradicional, criar seus próprios valores, viver com intensidade, coragem e criatividade. Mas e aí? Como a gente faz para se tornar esse super-homem? Tem um curso online? Nietzsche não dava receitas prontas, mas ele falava que a jornada para o super-homem passa por um processo de autoconhecimento, de superação, de constante questionamento. Como uma escalada, sabe? Sei. Você vai vencendo obstáculos, enfrentando seus medos, aprendendo com seus erros, até ser super-homem. Nossa, parece desafiadora. Mas me diz uma coisa. Nietzsche acreditava mesmo que todo mundo podia ser esse super-homem? Ou essa ideia era só com uma elite, tipo os filósofos, artistas, os gênios da época? Essa é uma questão complexa. Nietzsche, por um lado, falava sobre a necessidade de uma nova aristocracia, de indivíduos superiores que liderassem a humanidade. Mas, por outro lado, ele também defendia a ideia de que cada um de nós tem o potencial de se superar, de criar seus próprios valores, de viver uma vida autêntica. Entendi. É como se ele estivesse nos desafiando a buscar a nossa melhor versão, independente de quem a gente é ou de onde a gente veio. Exatamente. Para Nietzsche, o importante era ter coragem. Coragem de questionar, de buscar conhecimento, de se libertar das amarras da tradição e de viver a vida com intensidade e paixão. Falando em paixão, a gente não pode deixar de falar da relação conturbada do Nietzsche com o compositor Richard Wagner. Eles eram amigos no começo, mas depois a amizade azedou, né? Verdade. Nietzsche admirava muito Wagner no início, via na música dele uma expressão da força, da paixão, da vitalidade. Mas depois, Nietzsche começou a criticar o Wagner. Por quê? Por ter se tornado, segundo ele, sentimentalista demais, por ter se aproximado da religião.
e por ter abandonado a busca pela arte pura. E essa crítica ao Wagner foi importante para o desenvolvimento do pensamento do Nietzsche. Sim, a ruptura com o Wagner foi um marco na vida do Nietzsche. Foi como se ele estivesse cortando o cordão umbilical com o passado, com as influências que o limitavam. A partir daí, Nietzsche se torna ainda mais radical, mais independente, mais crítico. Que figura! Parece que Nietzsche não tinha medo de desafiar ninguém, nem mesmo seus ídolos. E essa postura crítica dele gerou muita polêmica, né? Ele foi acusado de ser imoral, misógino, niilista. Exatamente. As ideias do Nietzsche incomodavam muita gente, principalmente os mais conservadores, mas Nietzsche não se importava com as críticas. Ele sabia que suas ideias eram revolucionárias e que plantariam sementes para um novo jeito de pensar. Ele era um visionário. Olhando para o mundo de hoje, será que as ideias do Nietzsche ainda fazem sentido? Com certeza. Nietzsche foi um pensador que antecipou muitas das questões que a gente enfrenta hoje em dia. A crise da moral tradicional, a busca por novos valores, a necessidade de encontrar sentido no mundo cada vez mais complexo. Tudo isso já estava presente na obra de Nietzsche, lá no século XIX. Impressionante. Parece que Nietzsche continua nos desafiando, mesmo depois de tanto tempo. E me diz uma coisa, qual o legado de Nietzsche para o mundo de hoje? Nietzsche nos ensinou a importância de questionar, de pensar por conta própria, de buscar autenticidade, de viver a vida com intensidade. Ele nos mostrou que a gente não precisa se curvar a valores impostos, que a gente pode criar nossos próprios valores e viver de acordo com eles. Que mensagem poderosa. Mas e aí? Como a gente aplica as ideias de Nietzsche na nossa vida? Bom, para começar, a gente pode tentar se libertar dos preconceitos, dos medos, das crenças limitantes. A gente pode se perguntar o que eu realmente quero da vida. Quais são os meus valores? O que me faz feliz? E a partir daí, a gente pode começar a construir a nossa própria bússola moral, nossa própria jornada para o super-homem. Adorei essa ideia da bússola moral. É como se Nietzsche estivesse nos dando um mapa para navegar nesse mar agitado da vida, né? Exatamente. Nietzsche nos ensina a sermos capitães do nosso próprio navio, a traçarmos nosso próprio rumo, a enfrentarmos as tempestades com coragem e a celebrarmos as conquistas com alegria. Que viagem incrível. Mas e aí? O que mais a gente pode aprender com Nietzsche? Tem algum outro conceito importante que a gente precisa desvendar? Bom, para entender melhor Nietzsche, a gente precisa falar de um conceito, amor fati. É um dos mais controversos, mas, ao mesmo tempo, um dos mais bonitos da filosofia dele. Amor fati, parece nome de perfume francês, hein? Que é isso? É basicamente amar o seu destino, abraçar tudo que a vida te joga, as coisas boas e as ruins. Peraí, amar as coisas ruins, tipo, aquele dia que você perde o ônibus, derruba café na camisa nova e ainda leva um fora do crush. Amar isso tudo. É mais ou menos por aí. Nietzsche acreditava que tudo o que acontece na nossa vida, por mais difícil que seja, faz parte de um fluxo, um destino, que já está traçado e que a gente, em vez de lutar contra isso, deveria abraçar tudo, com amor e gratidão. Nossa, que conceito radical. Como a gente consegue amar as coisas ruins? Tipo uma doença, a perda de um ente querido. Uma injustiça. A gente não estava dizendo pra gente ser passivo diante do sofrimento. O amor, Fati, não é sobre se conformar com as coisas ruins. É sobre encontrar significado nelas. Aprender com elas. Usá-las como combustível para nossa superação. Entendi. É como se a gente transformasse o limão em limonada, né? Usar as dificuldades para crescer, para se fortalecer, para evoluir como ser humano. Exatamente. Nietzsche acreditava que a gente só alcança a verdadeira grandeza quando enfrenta os desafios de frente, sem fugir, sem se fazer de vítima. E como esse amor fati se conecta com o conceito de super-homem? O super-homem. Para Nietzsche, ele é aquele que consegue amar seu destino, abraçar a vida com tudo. Alegrias e sofrimentos. Ele não se deixa abater pelas dificuldades. Ele as usa como trampolim para sua superação. Então o amor fati seria tipo um superpoder do super-homem. A capa que o ajuda a voar. Boa analogia. O amor fati é o que dá força para o super-homem enfrentar os desafios, superar os obstáculos e criar uma vida autêntica com significado. Nossa, Nietzsche era um cara realmente complexo, né? A gente já mergulhou em vários conceitos. Vontade de poder, super-homem, eterno retorno, transvalorização de valores, amor fati. E ainda assim, que tem muito mais coisa pra gente explorar. Com certeza. Nietzsche é aquele tipo de filósofo que a gente pode estudar a vida inteira e sempre descobrir algo novo. E o legal é que as ideias dele continuam relevantes, sabe? Pro mundo de hoje. Verdade, a gente vive num mundo cheio de incertezas, de crises, de desafios. E as ideias do Nietzsche, elas nos dão ferramentas para lidar com isso tudo. Para questionar, para buscar a nossa própria verdade, para criar uma vida com mais sentido, com propósito. Nietzsche nos ensina a ter coragem de sermos nós mesmos, de romper com os padrões, de buscar nossa própria grandeza. Ele nos convida a sermos artistas da nossa própria vida, cara, criarmos uma obra-prima única. Que mensagem inspiradora. Acho que essa é a grande lição do Nietzsche. A gente tem o poder de criar a vida que a gente quer, de sermos protagonistas da nossa própria história. Exatamente. Nietzsche nos liberta das correntes da moral tradicional, das crenças,
dos medos que nos impedem de voar. Ele nos dá asas para a gente alçar voos cada vez mais altos, para realizar nosso potencial máximo. Se você está se sentindo preso na rotina, sem saber para onde ir e qual caminho seguir, talvez seja a hora de dar uma chance pro Nietzsche. Ele pode dar aquele empurrãozinho, sabe? Para sair da zona de conforto e se aventurar em busca da sua própria superação. Mergulhar no mundo de Nietzsche é uma experiência desafiadora, mas libertadora também. É como acordar de um sono profundo e descobrir um novo mundo de possibilidades. Valeu a pena mergulhar nesse universo, né? Complexo e fascinante do Nietzsche. Espero que vocês tenham curtido a viagem tanto quanto a gente. E fiquem ligados, porque a gente volta em breve com outro mergulho profundo, em busca de mais conhecimento, mais inspiração.